Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês podem abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 24. Salmos 24. Qual a expectativa de vocês nessa noite? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo foi escrito por Davi. E o rei Davi queria construir um templo para Deus. Só que Deus respondeu para ele que ele não poderia construir esse templo porque as suas mãos estavam sujas. E aqui nesse salmo ele está declarando que a esperança dele é a presença de Deus. Ele está declarando que o motivo da sua esperança, aquilo que ele acredita que vai trazer felicidade para ele é a presença de Deus. E ele está dizendo que só podem chegar na presença de Deus, só podem atingir esse santo lugar, entrar em contato com a presença de Deus, aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm as mãos limpas. Então, qual é a esperança do rei Davi aqui? Será que ele sabia, pensava que tinha as mãos limpas, ou ele já sabia, já previa, já sentia que havia um Redentor, que havia uma esperança que estava prometida, que de algum modo ele poderia entrar na presença de Deus? E aí ele faz esse cântico, essa poesia maravilhosa: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória entra por meio de nós ao mundo, se manifesta em nós. Nós somos esses portais eternos por onde o Rei da Glória passa, o Rei da Glória entra. E quando Jesus veio, ele mostrou que o templo de Deus, o templo da adoração, o templo que ele iria construir, não era esse templo feito por mãos humanas, não era uma construção como o rei Davi queria construir, e nem era Salomão que iria construir o verdadeiro templo, mas era Jesus Cristo que construiu o verdadeiro templo. E agora nós adoramos em espírito e em verdade, onde? Em qualquer lugar, como? Através do que Cristo fez. E é em nós que se manifesta a presença de Deus. É em nós, por causa de Cristo, que o Rei da Glória entra. Cristo passa, Cristo se manifesta ao mundo. E a nossa esperança nesse culto tem que ser essa, que Cristo se manifeste em nós, que a presença de Deus se manifeste. Nós temos que ter essa expectativa, não vamos cantar de qualquer maneira, não vamos orar de qualquer maneira, como se fosse apenas mais uma noite, como se fosse apenas mais um culto. Vamos cantar com a expectativa de que o Rei da Glória vai se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar. Amém? Deus, muito obrigado por essa noite. Deus, muito obrigado por aqueles que estão aqui presencialmente, Deus. Muito obrigado por todos os que estão em casa e que também estão acompanhando, meu Pai, com o coração, em espírito.
Nós queremos Te adorar, Deus. Nós queremos Te bendizer. Nós queremos levantar a cabeça com expectativa de que algo diferente vai acontecer nessa noite. De que o Rei da Glória vai se manifestar no nosso coração duro, no nosso coração insensível, Deus. Essa é a nossa expectativa para hoje, para essa semana, Deus. Fala conosco nessa noite através dos hinos, fala conosco através da pregação. Abençoa o seu povo agora, Deus. Nos abençoa, Deus. Eu te peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora Rude Cruz. Nós amamos essa mensagem, essa é a mensagem que vibra no nosso coração. Amém? De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Deus, maravilhosa graça, meu Pai. Essa graça nos conquistou esse direito, Deus, de estar em Sua presença. Maravilhosa graça que pedido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando da graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim,
quão preciosa é pra mim, enquanto eu viver. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia, Deus. Não há nada igual à presença de Deus, amém? Não há nada igual, não há nada melhor. É o que a música que nós vamos cantar fala. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a esperança a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por
tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos provar essa presença, Deus. Nós queremos encontrar essa presença, Deus. Fala conosco agora. Toca o coração, Deus. Toca o nosso coração. Nós queremos
queremos provar o quão real é a presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Nós queremos te ver, Jesus. Queremos olhar para a sua face, Deus. É tudo que nós precisamos, Deus. Somente te olhar, Deus. Não são conceitos, Deus. Não são palavras persuasivas, Deus, mas é olhar para essa face, Deus. Essa face que nos constrange, esse olhar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, mais semelhante a ti, Jesus. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos têm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm
só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Vamos agora ofertar ao Senhor, consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você pode ficar sentado, nós vamos cantar um hino novo. Você pode concentrar o seu coração agora na letra desse hino que nós vamos cantar. Vamos orar consagrando os dízimos, as ofertas. E a letra do hino que nós vamos cantar fala que foi do agrado de Deus que em tudo Cristo tenha supremacia. Tudo que nós fazemos é para Cristo. Todo o nosso louvor, toda a nossa oferta, toda a nossa forma de contribuir é visando a glória de Cristo. Porque a supremacia é de Cristo. Cristo é o principal. É o foco de todo o universo, é o foco de Deus. E nós participamos dessa glória. Nós temos a presença dele em nós. Amém? Pai, eu quero abençoar agora os dízimos e ofertas, Deus. Queremos consagrá-los a Ti, Deus. Queremos fazer, meu Pai, essa oferta de coração, meu Pai, de coração sincero, para abençoar a Tua obra, Deus, para abençoar essa igreja, meu Pai, todos nós que acreditamos nessa obra. Queremos contribuir, meu Pai, com nossas ofertas, com nossas orações. Deus, nós te louvamos, Deus, porque conhecemos a Tua graça, porque conhecemos o fato de que nós podemos acessar a Tua presença, Deus, sem nenhum medo, Deus, sem nenhuma desconfiança, Deus, porque não é pela nossa força, Deus, não é pelo nosso mérito, Deus, e é por isso que nós ofertamos, Deus, porque tudo que temos nós sabemos que vem de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, amém.
a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, louvemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, louvemos sim. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Amém. Essa é uma declaração bíblica, né? Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. E agradou a Deus fazer convergir todas as coisas para Ele. Tudo está voltado para Ele. E é tão maravilhoso a gente saber que
Ele nos faz participar disso, nos traz para que possamos participar junto, né, dessa glória que não dá para descrever. Tudo isso Ele fez por amor, com amor e através do amor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 10, do verso 19 ao 22. Obrigado pela presença. Hebreus 10, 19 a 22. Queria falar nessa noite, os irmãos que estão em casa também, nos acompanham, sobre o poder da não condenação produzir em nós intimidade. Essa foi a vontade dele. Hebreus 10, 19 e 22. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Queria parar aqui só um minuto, né? Ou melhor, uns segundinhos. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ele vai explicar por quê, né? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grandioso amor em querer que nós estivéssemos contigo e o Senhor habitando em nós, e nós no Senhor também, porque nos tornamos um só espírito contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso, porque nós não podíamos fazer. Não havia nada, não há nada, nunca houve nem haverá nenhum meio para que cheguemos a essa comunhão tão gostosa, para que voltemos para o Senhor, se não for por esse caminho que o Senhor abriu, e nós te agradecemos, te louvamos. Eu peço que o Senhor fale, ministre, abra nossa mente, Senhor, nos faça compreender a largura, a profundidade, a extensão, a altura do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós queremos cada dia mais, Senhor, cada dia mais ter a nossa mente purificada de tudo aquilo que um dia trouxe e por vezes na semana quer trazer culpa ao nosso coração e nos levar novamente ao desejo de fazermos pontes, Senhor, para Ti. Não queremos desprezar, Senhor, todo outro caminho, somente pelo Teu sangue. E eu te peço que nos ajude a compreender mais e mais isso, através do Teu amor, porque o Teu amor nos constrange. Senhor, não tem coisa mais maravilhosa do que ser constrangido pelo Teu amor, não pela palavra dura, não pela condenação, não pela cobrança, mas o Teu amor vindo, nos apertando e nos abraçando, mesmo sem a gente merecer. O Senhor está, não deixa, o Senhor está conosco. E nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos que nos faça compreender mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Uma das melhores declarações da Bíblia, da palavra, é Romanos 8:1, que fala: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a gente conseguisse entender a profundidade disso, você tem que linkar com Gálatas, tem que linkar com Hebreus, tem que linkar com as cartas. A forma com que Paulo trabalha, ele tem uma linha só, ele não desvia dela. Ele não sai. Esse camarada, ele quis fazer tudo para Deus. Ele matou em nome de Deus. Ele consentiu na morte de Estevão porque ele amava Deus e ele queria fazer tudo certo. Qualquer coisa que atrapalhasse a fé dele, a religião dele, ele estava pronto a dar a vida dele para morrer. Ele se dedicou desde criança a aprender, a cuidar, a zelar, a se precaver de tudo que pudesse fazer com que ele se afastasse de Deus. Então ele se sacrificou também, fisicamente. Você vê isso quando ele diz: olha, eu queria dizer a todos os homens que vocês deviam ficar como eu, que não se casassem. Mas cada um tem o seu dom, ele disse. Ele era meticuloso, cuidadoso. Quando ele entendeu que o que ele fez foi uma coisa moralmente boa,
foi uma coisa socialmente naquela época aceitável, mas o afastava de Deus ao invés de aproximar. Aí ele teve que refazer toda a sua teologia. Gálatas capítulo 1, ele fala que ele ficou 3 anos e meio na Arábia Saudita. Ele ficou lá estudando, pensando, meu Deus, mas e agora? Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, como que eu encaixo isso nessa vida com esse Jesus que eu encontrei no caminho de Damasco? E aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus, foi ministrando ao coração dele e foi abrindo a mente dele. Foi abrindo o coração dele. O Velho Testamento, nós estamos falando nas terças-feiras na nossa live, o Novo Testamento está escondido no Velho. Na Torá não tem, né? A partir de Malaquias, não existe mais. Né? Na Torá deles não tem. Acabou o livro ali. Para nós, ter a página em branco e depois a gente encontra o Mateus já com a história de Jesus. Então, até o Gu estava me mostrando uma Bíblia, que ele tem lá, que é o Novo Testamento. Tem uns Novo Testamento pequenininhos assim, né? Aqueles que distribuem em escola, em hospitais. O dele é um Novo Testamento grande. E eu falei para ele, acho que a gente tinha que ter só o Novo Testamento na nossa Bíblia. Por quê? Porque nós somos da nova aliança. Agora, por que Deus permitiu nós termos, né, aqui toda a revelação, inclusive a deles? Se você ler Romanos 10, ele fala assim, deles são os oráculos. De quem? Do povo judeu. O sacerdócio, o culto, o templo, né, tudo que Deus revelou. E ele nos deixou para que nós entendamos e procuremos e achemos como Paulo achou. Ele achou o Novo Testamento, tudo que o Senhor estava ministrando no coração dele, que ele foi mandando nas cartas, e hoje para nós é o Novo Testamento, as próprias 4 biografias de Jesus, ele encontrou tudo no Velho Testamento. Jesus estava lá presente o tempo todo. Por exemplo, nós achamos que amar o próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é um mandamento do Novo Testamento, né? É um mandamento de Jesus. Não, Jesus é mais forte. Ele falou assim, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei. E você encontra esse texto lá no texto da Torá, que é para amar o próximo, mas eles entendiam o próximo os judeus mesmo. Eles não entendiam, né, os demais que não se convertiam. É que nem o pessoal hoje da Jihad, né, o pessoal que é mais radical dos islâmicos, né? Morte aos infiéis, é isso que eles pensavam. Mas o apóstolo Paulo encontra, então, o sentido, né, do que o Senhor estava fazendo, do trabalho que ele estava fazendo para nos aproximar, para nos levar até ele de novo. E é uma coisa assim que demorou, por quê? Porque nós somos renitentes, nós somos tardios de entendimento. Imagina eles naquela época. A lei, por exemplo, já foi um avanço, foi um salto que eles deram, no sentido de organização social, organização religiosa, de levá-los a um comportamento que não era o comportamento animal, o comportamento das guerras, o comportamento daquele pessoal daquela época. Porque o homem foi cada vez mais se afastando de Deus, e mesmo eles viviam aquelas contingências, aquelas coisas da época deles. Ali era espada, era sangue, era domínio. Poucos eram os poetas, poucos eram os sábios. Pessoas que tinham contato com a divindade, então, profetas eram pouquíssimos. Mas o Senhor leva eles e faz uma promessa: eu vou transformar vocês numa nação de sacerdotes. Eu vou transformar vocês num povo que profetiza. Até sobre os servos e servas eu vou derramar do meu espírito. Só que eles, no caminho, eles se perdem porque eles transformam o quê? Eles transformam o meio no fim em si. A lei virou a idolatria deles, ao ponto desse próprio apóstolo Paulo falar assim, gente, eu estou falando para vocês, eu sou um cara que eu vivi isso, eu conheço isso, eu cumpri isso. Mas a letra mata, o espírito vivifica. Vocês estão apegados à letra, a essa coisa organizada, que para vocês são estatutos, e são os estatutos de Deus, mas vocês têm que entender o espírito da lei. E o espírito da lei é o espírito de Deus. Não são poucos que não gostam do Deus que nós servimos, porque eles falam assim, eu não gosto do teu Deus mata criança, manda matar todo mundo, aquelas histórias lá do Velho Testamento, que é para chegar a arrasar, acabar com tudo. Que Deus é esse? E aí alguns acharam uma saída para isso. Não, o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Porque há um contraste quando você faz com que a letra se torne o fim em si e não o meio. Aí você vê dois deuses, mas não é o mesmo Deus. O profeta falou assim, todo o tempo eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e duro de coração.
Todo tempo. Nunca eles venceram, prosperaram, avançaram, porque eles eram fiéis. E Paulo vai lá na carta aos Romanos, no começo, ele fala assim, ó, não há um justo sequer, não há. Vocês judeus acham que vocês cumpriram? Não cumpriram. Ele fala daqueles que não eram judeus, fala dos judeus e fala assim, ó, Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para que a graça pudesse superabundar e alcançar a todos, porque não tem melhor ou pior, nós somos todos dependentes do favor dele, todos dependentes da misericórdia dele. O religioso, que eu já fui bastante, ele faz então da letra do meio um fim em si, e tem gente que inclusive idolatra a própria Bíblia, né? Esse livro, que tem 66 livros, por isso que chama Biblos, né? Bíblia. Aqui contém as Escrituras, mas qual é o espírito das Escrituras? O próprio Senhor Jesus, porque Ele é o Logos, Ele é o Verbo, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você sabe que as primeiras palavras de Deus na Bíblia, se você encontra lá em Gênesis capítulo 1, verso 4, e disse Deus, haja luz. O sol vai ser criado lá na frente, no quarto dia. Que luz é essa? O Verbo estava com ele lá no princípio. E pelo poder dele, tudo se fez. E aí você encontra Jesus, você encontra esse Espírito da palavra, que é o Verbo, você encontra esse amor de Gênesis a Apocalipse, a promessa dele de redenção, de salvação, de livramento. E aí essa canção que nós cantamos, essa última aqui, é uma declaração de Paulo. Deus fez convergir nele todas as coisas. E quando ele estava para ir para a cruz, ele diz aos discípulos, olha, eu vou deixar vocês por um tempo, e o caminho que eu vou pegar agora, vocês não podem pegar. Mas vocês conhecem o caminho. Aí vem o Tomé e fala assim, Senhor, nós não conhecemos o caminho. O Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, peraí, gente. Onde que está a mente de vocês? No que vocês estão? Eles estavam fixados na história social, política do reino de Israel, e eles estavam com Emanuel, caminhando com eles, dormindo com eles, junto deles, e não percebiam. E esse deve ser um dos nossos temores. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele habita em nós, não há nada que você possa fazer para que Ele saia de você, a não ser que você o renuncie, e não houve nada que fizesse com que Ele habitasse em você. Você levanta, você dorme, você trabalha, você é homem, você é mulher, você é marido, é esposa, e Ele está em você, e nós muitas vezes não o percebemos. Isso me deixa muito, muito assustado. Como é que a gente pode bloquear a ação do infinito, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, sendo nós limitados? Ele poderia simplesmente nos tomar, mas Ele não faz isso. Os médiuns, seja auditivo, visual, sinestésico, ou inconsciente, lá no espiritismo, no baixo espiritismo, a entidade se apossa da pessoa, na marra, na força. A partir dos primeiros pactos, nós temos um pacto de sangue, uma aliança de sangue, e esse Deus que habita em nós, Ele nos deixa no nosso livre arbítrio. Porque Deus não vem entrar em você, é você que tem que perceber, e o tempo todo perceber, essa presença real em você. Está feito. Não tem outro caminho. Aí ele fala para aqueles dois, gente, olha, vocês conhecem o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós falamos esse versículo assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É ou não é? Nós falamos, ninguém vai ao Pai. Só que um pouquinho para frente ele vai dizer, olha, você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? A palavra certa é, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o Pai estava nele. Ele falou, creia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele falou, você não está tanto tempo comigo e não me conhece? Nós estamos há tanto tempo servindo o Senhor e nós não sentimos a presença dEle? Por quê? Porque nós achamos que nós é que garantimos essa presença em nós. E quando nós lemos esse texto aqui que fala que nós temos que ter plena confiança numa coisa, o caminho foi aberto, não vai ser fechado, principalmente para você que entregou a tua vida para Jesus. Veja, quando Jesus fala, está consumado, tetelestai, não tem o que acrescentar e não tem nada que tira o que Ele fez. Nós achamos que as nossas más ações, os nossos pecados, como no Velho Testamento, quando nós lemos assim, porque as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça, é porque eles, além de não cumprir a lei, não sacrificavam também, porque o sacrifício era o sangue que garantia eles na presença de Deus. Eles abandonaram o culto.
Eles não deixaram de crer naquilo. Não era por cumprimento, era sempre pelo animal que era sacrificado, pelo sangue que era derramado, que já apontava para o Cordeiro de Deus. Sempre. É tetelestai, está cumprido, está realizado. É engraçado que em Mateus, no capítulo 17, quando Jesus transfigura na frente, 16, quando ele fala para Pedro assim, olha, você é o Pedro e é sobre essa pedra edificaria a minha casa, que era a declaração que Pedro tinha dito, não é o Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí Jesus começa a dizer assim, olha, eu vou para Jerusalém e vou padecer, e a partir de agora estou revelando para vocês que eu vou morrer. O Pedro, que Jesus tinha feito aquela declaração, já se achou o agente, né, empresário de Jesus, e falou assim, não, senhor, o senhor não vai fazer isso não, de jeito nenhum, não vou deixar. E aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Ele nem falou para o Pedro, ele falou para aquela ideia, para aquela adversativa, aquela ideia que ele estava colocando ali, olha, Satanás, você não entende as coisas de Deus. Adversário, você não entende. E outra coisa, eu não pedi permissão para vocês. Pode ver no Evangelho, Jesus em tempo algum, ele fala que vai, ele chama os discípulos de amigos, mas não tem um momento que ele fala assim, gente, ó, é o seguinte, vem cá, vamos reunir aqui, todo mundo aqui, vamos fazer uma rodinha. Estou pensando em morrer por vocês na cruz e tal, e eu acho que é isso que eu tenho que fazer. O que vocês acham? Ele não pede, ele já veio para isso. É o único rei que nasceu sabendo que ele ia morrer. Nasceu para morrer. O único. Então, gente, nós precisamos entender, quando ele fala com plena confiança, é porque isso não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver comigo. O cumprimento, o viver de acordo com algo que vai melhorar a nossa convivência, o amor entre nós, o respeito, que vai fazer com que nós cumpramos o segundo mandamento totalmente dependente dele, que é amar ao próximo como ele nos amou. Isso é para o nosso benefício, com ele está resolvido. Pastor, mas eu não... É uma disputa de séculos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você permanecer nele, permaneçam em mim. E vocês vão ter a vida eterna. O que é permanecer nele? É permanecer nessa fé de que é por ele, não é por mim. Só que nós somos arrogantes, prepotentes, presunçosos. Nós achamos que a gente, bom, agora sim, beleza, já tem a lei, tem a palavra, tem o Espírito Santo. Agora, Jesus, me coloca no ringue que eu vou lá para cima e vou arrebentar. E paramos de depender dele. E muitos desistem, ficam envergonhados. Ó, tem uma coisa, não tem coisa pior do que você dever. Se você dever para parente é pior. Se você dever para amigo é pior. Porque para parente, vamos fazer uma festa na casa, e aí, chamar você aí, né, para meu aniversário aí, mano. Nossa irmã vai estar lá? Lógico. Você é irmão, ela é irmã, convidei você. Ah, tá, eu vou ver se eu vou. Quem tem bril, né? E nós somos aqueles que temos vergonha na cara. Porque a gente foi iluminado. Então, quando nós devemos, nós ficamos envergonhados. E tudo bem, às vezes a gente se apresenta diante dele, e a gente ora, chora, fala, Senhor, me perdoa, foi mal, eu não podia ter feito isso. Não, chora, beleza, garante, promete que nunca mais vai fazer, na próxima semana faz de novo. E aí a gente que tem brilho, que foi iluminado, que tem vergonha na cara, a gente fala, não vou mais não. Não dá. A minha dívida cada vez aumenta mais. Eu não tenho cara de encarar o meu Deus. Como se nós pudéssemos pagar. Está pago. Se você abrir a sua Bíblia no Hebreus 10, abra lá, você vai ver o que ele está falando sobre o sumo sacerdote que Jesus é. E ele fala uma coisa assim tremenda, que nós estamos sendo aperfeiçoados, mas já fomos santificados plenamente, eternamente. E é muito claro, e é ele que está escrevendo, eu creio que é o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, porque ele fala assim, olha, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Sombra é sombra. Um povo que habitava nas trevas, diz o profeta, foi iluminado por uma grande luz. Resplandeceu sobre a terra, sobre Israel,
Não é as sombras, as trevas não podem mais dominar. E aqui é só uma imagem no espelho, quando eles iam, tomavam consciência da lei, faziam os sacrifícios, as festas, tudo era sombra daquilo que estava para vir. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Nunca consegue. Olha como a nossa perspectiva da leitura muda quando você realmente é iluminado pela ideia do favor imerecido, e não da lei que tem que ser cumprida. Eu nunca nem atinava para isso aqui. Como assim que ela não pode? Quer dizer que eu estou cumprindo a lei em vão? Desde criança, eu que até o sábado guardei, até porquinho não comia, como assim não pode? Porque eles, na palavra já está declarado, é ano após ano, ano após ano, ano após ano, e vai lembrando, só traz a lembrança. Aí ele fala assim, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. E está explicando o que Jesus fez na cruz. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual de pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Essa palavra tire está colocada aqui proposital, é tirar, porque no Velho Testamento o sangue cobria por um período de tempo. Quando Jesus está descendo no Jordão para ser batizado, João não usa a palavra eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. Ele usa a palavra que tira, porque só ele pode tirar. Ele está falando que se fosse possível esse sangue tirar, eles não iam lembrar mais. Aí ele vai dizer o seguinte, por isso, quando Cristo veio ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Isso aqui tem um mistério aqui, um corpo me preparaste. Por que ele tem que vir, encarnar, ter corpo, ter sangue, derramar o sangue? Ser o nosso novo Adão, não ter contaminação, nunca cometeu pecado, não precisava morrer, não tinha condenação sobre ele. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou eu, no livro está escrito a meu respeito. Que livro? O Velho Testamento. Mas eles perderam. Tanto perderam a noção que ele estava lá, né, em carne e osso, junto com eles, e eles não sabiam quem ele era. Primeiro ele diz, sacrifício e oferta e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou eu, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. A nossa briga com Deus acabou. Não podíamos resolver. Foi Deus com Deus ali na cruz. Não pediu autorização. Eles nem sabiam o que ele estava fazendo. Depois que os olhos deles foram abertos. E uma coisa tremenda. Depois eles entenderam. Foram cheios do Espírito. E como não dependiam mais dos sacrifícios deles, do cumprimento da lei deles, eles falaram, olha, o negócio é o seguinte, agora é ele por nós e não tem mais, nós não fazemos mais nada. Quando eles deixaram de confiar neles, a sombra deles curava. Os lenços de suor deles curavam pessoas. Eles não estavam mais por eles, era ele neles. E aí Romanos 5:1 vai falar, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Jesus que fez tudo isso, nós estamos falando agora, estamos caminhando no entendimento, para ir alargando o nosso entendimento, cheio de lei, cheio de regras, cheio de culpa. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. Mas quando Ele andou na terra, as pessoas sentiam isso nele, porque o olhar dele não era o olhar de condenação. Você vai para a história de Zaqueu, e é interessante, lá em Lucas 19, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu, adiantou e subiu numa figueira brava, uma árvore. Aqui tipifica a cruz. Para nós chegarmos até Deus, para subirmos a Deus, precisa da cruz, precisa do madeiro, precisa da árvore, que é Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Aí o texto é claro, diz assim: então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Quando você se sente em dívida com esse Deus, quando você se sente culpado, você não tem alegria de estar junto com essa pessoa. Não tem alegria. Zaqueu se sentia culpado, porque ele era ladrão do próprio povo, ele era execrado, ele foi marginalizado. E o verso seguinte vai dizer assim: e o povo começou a murmurar, dizendo: ele vai entrar na casa de um pecador. Ah, ele vai comer com um pecador. Começou o burburinho santo da igreja. Como que pode? Vai para a casa do pecador? Que isso? Agora, Zaqueu tinha sentido uma atração por ele, por causa disso. Zaqueu tinha sentido um desejo de conhecer, de saber quem ele era. Ele queria estar com Jesus, mas não se sentia digno. Quando Jesus para e olha e fala: vamos, ele vem e abraça Jesus com tudo, e a alegria dele se torna plena. Ele fala: imagina, quem sou eu para ele, que é santo, querer ir na minha casa? E Jesus não falou nada, sentou para comer, o jantar está pronto, e aquele homem instantaneamente, e tocado por esse amor maravilhoso, ele fala: olha, eu vou mudar de vida a partir de agora. Ele já conhecia a lei, ele era judeu, ele sabia dos seus pecados, fazia sacrifício, festa, estava sendo meio deixado de lado, mas ele é um filho de Abraão, mas nada disso mudou ele. O amor de Deus os constrange em Cristo Jesus. Se o amor de Deus não mudar o pecador, nada pode mudar, porque nós somos seres livres, só cumprimos regras, nós só nos sujeitamos a determinados regulamentos, ou se formos muito bem recompensados, ou se a gente for ameaçado. Vou refazer. O ser humano é livre, ele só vai cumprir regulamentos e regras nessas duas hipóteses: se ele for muito bem recompensado, ou se ele foi ameaçado. E dá para trabalhar isso daqui do púlpito. Ou prometer bênção, prometer recompensas maravilhosas, que é o que acontece em muitos lugares. Prometer o céu, ruas de ouro, ou ameaçar. Essa é a dinâmica. Esse é o dualismo. Cumpra e vai ser abençoado. Cumpra para não ir para o inferno. Zaqueu sabia de tudo isso. A presença dele, o amor dele, essa atração que ele sentiu, foi por causa desse amor que era incondicional. Ele não olhava para as pessoas com um olhar de condenação. A pessoa podia ser a pior das pessoas, até os fariseus. Ele falava com ele: por que vocês não entendem o que eu estou falando? Até que chegou a hora e falou: vocês não entendem, só tem uma razão. Vocês já estão tão endiabrados, tão satanizados, tão demonizados, que vocês não querem a salvação que eu estou dando. E não queriam mesmo. Lá em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles falam assim: agora não tem jeito, a gente tem que matar ele. Todo mundo vai correr para ele. Nunca se viu uma pessoa ressuscitar depois de 4 dias. Eles se reuniram e falaram assim: agora nós temos, não tem mais jeito. A gente não tem o que fazer, tem que matar ele. Por quê? Porque ele acabou com a igreja deles. Veja bem, Jesus pouco ficou no templo, pouquíssimas vezes. Mas tinha esse véu, que não é esse novo e vivo caminho que nós temos, de 40 centímetros, uma cortina, e do lado de cá estava o produto que os judeus vendiam. Os judeus lá daquela época, tá? Os judeus de agora, pode escutar, não fique bravo comigo. Estava o produto lá debaixo atrás daquela cortina, uma arca. Deus estava lá. Quem que tinha acesso lá? As escalas vão descendo. Tem o sumo sacerdote, tem o sacerdote, aí tem o levita, tem o profeta. E para chegar lá, não, só o sumo sacerdote. Deus que fez assim? Deus que fez. Mas eles tomaram aquilo para eles. Só você ler a parábola da vinha, dos ladrões da vinha.
Tomaram para eles. Eu fico impressionado que quando Jesus chegou em Israel, quando aparece em Israel, começa o ministério, ele encontra uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, endemoniados, judeus. Ué, mas não está o templo, não está o Deus Todo-Poderoso? Não se viaja hoje para ir lá sentir a unção que tem na terra? Como assim? Multidão. Gente doente, tudo quanto é tipo. Eu penso que eles fizeram o seguinte, Jesus falou, vocês ficam na porta do céu, não entram e não deixam os outros entrar. Chegava o cara lá para um fariseu desse, o sacerdote, chegava falando, meu amigo, minha plantação não dá certo, meu gado não procria, não cresce, não multiplica. Minha mulher está doente, o cara fala assim, faz sacrifício. Você lembra de Deuteronômio 28, né? Então, você não cumpriu, alguma coisa você fez, alguma caca você fez. Faz o sacrifício. Cara, mas eu não tenho dinheiro para fazer um sacrifício. Você é pobre? Então, é um par de rolas, né? Você sabe, está lá tudo certinho. Mas eu não tenho nem para isso. Ele falou, então, meu amigo, maldição em você. Está ferrado. Está lá, está escrito. Você não cumpre, não sacrifica? E eles ficavam lá. Aí aparece um cara que é rabino, dizendo que é filho de Deus, e não fica aqui. Ele vai lá e acaba com o negócio deles. Vai lá no meio dos pecadores. E leva Deus para eles. Quando aqui a porta está fechada, eles não conseguem entrar. Era uma elite que fazia parte do templo. Quem entrava lá, entrava porque eles tinham que deixar, traziam um par de rolos, uma oferta de manjar, um bolo, né? Ou libação, ou óleo. A oferta da viúva pobre tinha 2 moedas só, mas ela tinha uma oferta para dar. Jesus acaba com o negócio deles. E vai lá no meio dos pecadores. Em Marcos 15, ele é chamado de amigo de pecadores. Olha que título maravilhoso para Jesus. Amigo de pecadores. Diferente com o que acontecia com os fariseus, as pessoas sentiam vontade e alegria de estar com Jesus. Por quê? As pessoas não querem saber de igrejas mais. Nem de nós, muitas vezes. Porque se espalhou no inconsciente coletivo a ideia de que nós já vamos condenar, já vamos cobrar, já vamos apertar. Eles se sentem incomodados com a gente. Você é crente, beleza. Tal. A gente tem que fazer, né? Não, lá eu não falo nada, eu não digo nada, porque se eu for falar a mensagem que era para falar, claro que eu vou virar um chato e ninguém vai querer ficar comigo. As pessoas não pregam. Não pregam porque ficaram com o meio como sendo um fim em si, se apegaram à letra, e aí é só regulamento, só condenação. Jesus não condenava, as pessoas tinham alegria, gosto, prazer de estar com eles. E quando você mergulha no favor imerecido, nessa graça, nessa misericórdia, quando você entende que Jesus, essa pessoa, o que ele faz é nos constranger por amor, você então resgata a mensagem. Eu há 5 anos me senti convertido de novo. E um monte de coisa eu passei, só podia dizer uma coisa para Deus: tua graça me basta. Junto com a desgraça, veio a graça. E eu me senti convertido de novo, tenho vontade de falar para todo mundo. Por quê? Porque você faz o que o hino nós cantamos hoje, eu só quero ver Jesus. Começa a cantar essa música, começa a lembrar de cenas de filme, Jesus curando o leproso, Jesus ali perdoando a mulher adúltera, Jesus na casa do Zaqueu. Começa a ver mentalmente, começa a cantar essa música, eu só quero ver Jesus. Você começa, porque a gente não pode criar uma imagem, né, de Jesus, uma viagem, mas lembra das ações dele, do cego de Jericó, do paralítico de Cafarnaum, lembra dele indo para a cruz. Isso aqui aconteceu, é fato, não é boato, não é invenção. São 4 biografias. Veja ele nesses atos. E veja as coisas que Deus te faz todos os dias. Você então começa a enxergar que esse amor dele é a única coisa que pode fazer a gente ser mudado desses pau torto que a gente nasce, para a gente ser endireitado. O negócio dele é água, né? É água no barro, não é fogo. É mãos de amor que
torneiam a nossa vida, nos transformam, porque na vara o homem obedece, mas daqui a pouco ele já sai fora de novo. Pode ver. Todos os designados como pecadores se sentiam bem em ouvi-lo. Lucas 15, do verso 1 ao 2, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem que estava se reunindo para ouvir Jesus? Crente? Lá da sinagoga? Eram os fariseus? Era o pessoal da religião? Olha o texto, fala aqui, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Todos os designados como pecadores se sentiam bem em ouvi-lo. Depois se lê em casa, em Lucas 14, Jesus está na casa de um fariseu comendo. E sabe o que o texto fala? E eles o observavam. Jesus não estava se sentindo bem ali. Ele foi porque ele era educado, foi convidado, foi para aquele jantar. Mas eles estavam observando Jesus. E muitos de nós, até pela Bíblia, podemos querer observar Jesus. E aí vem uma declaração que você tem que pensar para entender. Antes de Jesus ser um mestre a ser copiado, escuta isso, antes de Jesus ser um mestre a ser copiado, você tem que recebê-lo como um salvador. A ideia é eu cumprir a filosofia dele, me enquadrar com ele, aí eu sou dele, aí eu sou cristão. Não, primeiro eu tenho que admitir que eu sou pecador, que eu preciso do Salvador e depois observá-lo. Eles estavam fazendo o contrário, eles não queriam ele, em Lucas 14, não queriam ele como Salvador, queriam ele como um rabino, um mestre para ensinar para eles, como muitos que tinham. Gamaliel estava lá. Observavam Jesus. Jesus começou a se sentir mal no meio daquele pessoal. E rapidinho, ele sai e vai para Lucas 15. E aí ele vai e se sente bem no meio dos pecadores. Porque ele falou que veio para os doentes. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, não sou doente. Nós seremos nessa natureza até o fim da nossa vida. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Mas o problema é que a gente sai do novo e vivo caminho e entra nas pontes que nós criamos. Seja oração, seja o jejum, seja línguas estranhas, seja a frequência na igreja, seja dízimo, seja oferta, seja trabalhar na igreja todos os dias. A gente quer fazer pontes para Deus. Mas o novo e vivo caminho é ele só anda nele. Quem reconhece que precisa dele. Quem se sente condenado, sente prazer em estar com ele, em ouvi-lo. Esse é o último texto que eu vou ler hoje, ou penúltimo, Lucas 10, 38 a 42. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram-se a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, o senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. As canções hoje ajudam bastante para a gente entender, né? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem dizer santo, santo, santo. A gente podia fazer uma música, o que Maria viu ali, que ela se prostrou aos pés dele e não queria sair dali por nada. Ela sabia que era a regra. A mulher, ela tinha o seu lugar na sociedade, tinha os seus afazeres. A mulher tinha um papel naquela sociedade. O que aquela mulher está fazendo aos pés de Jesus? Espera aí, está tudo errado. Ela é mulher, ela não pode, porque Jesus não estava sozinho, estava com os 12 discípulos ali, até o Judas estava lá.
E eles já estavam cansados de andar com Jesus, porque andava para lá, andava para cá, não estava nem aí. Ficavam felizes quando Jesus fazia milagres, mas pensa uma coisa, milagre não converte o nosso coração. A prova disso é Israel, do jeito que eles foram libertos lá do Egito, e aí um pouquinho para frente já estava murmurando. Aí Deus fazia um milagre, acontecia um negocinho ali para frente, estava murmurando. Que tirar eles do Egito, a gente fala, foi fácil. Difícil foi tirar o Egito dentro deles. Qual que era a dinâmica então no Egito? Bom, nós vamos lá, fazemos um sacrifício para o nosso Deus, Ele nos ajuda. Ali aconteceu o contrário, não fizeram sacrifício nenhum, estavam sendo guiados, achando que Moisés estava querendo afogar eles no mar. Não, a gente nem fez sacrifício, não, mas vocês vão adorar lá no Sinai, Deus está levando vocês lá para fazer o sacrifício. É assim que eles pensavam. Não, esse Deus quer matar a gente, não tem jeito. Mas é o entendimento, né, que nós temos. E Marta veio reclamar e falar para ele, Senhor, por favor, né? Põe essa mulher no lugar dela, é minha irmã, mas a gente ama você. Mas e Jesus falou assim, não. Ela escolheu boa parte. E isso não vai ser tirado dela. O que ela ouviu de Jesus ali aos pés de Jesus? A história diz que provavelmente essa Maria aqui seria a Maria Madalena, mesmo de quem Jesus expulsou 7 demônios. E Jesus falou, olha, a quem muito é perdoado, muito ama. E ela sentiu um desejo, uma atração, uma coisa maravilhosa, prazer em estar com o Senhor Jesus. Todas essas pessoas e todos os exemplos que você vai encontrar na Bíblia, eles sentiam atração, não era por um Deus que queria jogar eles no inferno, que ia encher eles de maldição, de doença, de praga. Sabia que em Deuteronômio 28 tem 56 versículos de maldição e até o 15, só 15 de bênção? Por que tem tanto de maldição e só 15 de bênção? A lei mostra quem nós somos e leva a gente ao entendimento que nós somos incapazes da gente cumprir. E a gente só pode cair numa coisa, na graça, no favor imerecido, no amor dele. Mas ele que fez isso. Eles nem imaginavam que ele ia fazer dessa forma. Eles faziam os cultos, as festas, os sacrifícios, eles faziam os rituais, mas não viam por detrás Jesus. Eles não conseguiam enxergar esse amor de Deus, assim como nós também fazemos. Fazemos os nossos rituais, nos apegamos a eles, ao meio, e transformamos o meio um fim em si. E bloqueamos nosso coração para Jesus. O novo e vivo caminho estava aberto. Agora teve um homem do Velho Testamento, que disse assim, Senhor, tua graça é melhor do que a vida. E lá no Salmo 27 ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a procurarei, ou a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre uma rocha. Ele confiava nesse amor. Velho Testamento. Ele já sabia do caminho. No dia da dificuldade, no dia da luta, da batalha, ele vai me esconder. Ele vai me guardar. Eu sinto o desejo de estar com ele. Quando me converti, ou melhor, tive uma experiência com Cristo, verdadeiramente, estava na religião, tive uma experiência. Depois estava na religião de novo, tive outra experiência, né? Mas é assim a nossa vida. A gente não vai deixar nada, você sofre upgrades. Uma palavra bonita, né? Você cresce, você recebe para você adiante. Paulo, não tinha ninguém igual a ele. Ele encontra Jesus, tem que começar tudo de novo. Ele progrediu. Mas eu senti uma vontade tão grande, eu queria ficar na igreja de segunda a segunda. E com o passar do tempo, comecei a perder essa vontade. Aí, fui para o seminário, né, estudar, e não que eu deixei, eu ia mesmo, mas não era com prazer mais.
Porque a gente perde isso que os anjos veem. A gente perde porque o diabo começa a mostrar os nossos pecados e nós começamos a olhar para dentro de nós e olhar para as nossas falhas, para nós cada vez mais. E ele falou: olhem para mim, não olhem para vocês, olhem para mim. Com certeza Pedro começou a afundar. No momento que ele pensou: cara, ontem eu estava querendo matar o João, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Ó, começou a afundar. Tirou os olhos de Jesus, lembrou dos seus pecados e o milagre começou a acabar. A coisa que o diabo mais gosta de fazer é fazer com que nós olhemos para nós e percamos tempo conosco. E tentemos mudar por nós mesmos. Pelos regulamentos, pelas regras, pela culpa. Pelo arrependimento que virou moeda de troca. Olha, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é o arrependimento que traz a bondade de Deus. É incrível isso. Aí você começa a sentir de novo um desejo, um prazer de estar com Ele, de vê-lo. Porque a gente é falho, a gente é pecador, mas Ele nos ama assim mesmo. Quanto melhor nós pudermos nos aperfeiçoar, ou através de olhar para Ele, melhor. Mas tanta coisa que a gente falava, né? Isso aqui não pode, né? E as coisas mais importantes, a gente, não, isso aqui não tem problema não. Fazemos seleções self-service, né, de pecados. Isso aqui não é. Depende do aglomerado, depende do agremiado, né? Depende do clube. Mas isso aqui nessa igreja não é pecado, na outra é. Tudo bobagem. Nós vamos cair numa só conclusão. A gente precisa do novo e vivo caminho. Amém? É por meio dele, é para ele, sempre será assim. E Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e falou para que eles comessem o pão, que era o corpo dele. E entregou o cálice. Eu tenho falado isso aqui, mas eu queria que vocês fixassem. Você sabe o que estava acontecendo quando Jesus celebrou a Santa Ceia? Que noite era aquela? Supletivo, vamos lembrar. Que noite era aquela? Que ele celebrou a Santa Ceia. Na noite que ele foi traído, pastor. Mas o que era aquela noite? Era a noite da Páscoa. Matava-se o cordeiro, lembrava da saída do Egito, da salvação. E eu gosto muito de Lucas 22, que ele fala: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Porque eu não vou comer mais, até que eu coma com vocês no reino do meu Pai e beba um Cabernet Sauvignon maravilhoso lá. Que ele está preparando, hein? Imagina, 2000 anos de guarda, barrica, de carvalho. Imagina, ele falou: só vou beber o fruto da vide quando eu beber com vocês no reino do meu Pai. Mas aquela noite era a noite da Páscoa. Ele falou assim: olha, ele dá o cálice e fala: esse cálice é o cálice da nova aliança, garantida pelo derramar do meu sangue. Vocês lembram do cordeiro que cobria o pecado, que fazia o anjo da morte passar por cima? Agora eu estou resolvendo isso. Vocês não têm que fazer mais, eu estou tirando. Estou tirando tanto que eu vou para dentro de vocês. Isso aqui que nós fazemos chama sacramento. E isso aqui quer dizer manifestação daquilo que é graça invisível de forma visível. O batismo e a Santa Ceia são dois sacramentos. Aliás, alguns dizem que são os únicos que Jesus deixou para a gente fazer. Mas é manifestação visível do invisível em nós. A gente pega o pão, a gente come, a gente pega o cálice, a gente bebe. Ele falou: é comida e é bebida para vocês. Assentados, recebam com alegria. Só quem não merece pega, tá? Se você merecer, não pega não. Toma a ceia com a gente, se alegra. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram
vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vamos ficar em pé? Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Nós te agradecemos, Jesus. Nos alegramos nesse amor, nos entregamos a esse amor. É algo, Senhor, muito incrível nós não merecermos e o Senhor nos amar tanto, tanto, tanto. E esse amor não tem fim. O que o Senhor fez é muito maior do que Adão fez. Tua palavra fala que aqueles que recebem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão contigo em vida. Quantas vezes, Senhor, nós não recebemos, nós queremos pagar, nós queremos merecer. O Senhor tem tido misericórdia de nós, nos mostrado dia a dia que nós só temos uma opção: é nos entregar aos teus braços de amor, ser constrangidos por esse amor, ser inundados por esse amor, ser satisfeitos por esse amor. Consagramos agora esses elementos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja vida, saúde, restauração. Que seja, Senhor, o teu amor penetrando nos nossos ossos, na nossa medula, na nossa mente, nossos neurônios, fazendo com que nós nos convençamos de verdade de que o Senhor está em paz conosco, que o Senhor nos ama. Que seja vida, Senhor, vida com abundância sobre nós. Que deixemos de nos preocupar, Senhor, conosco mesmo e olhemos para Ti e possamos contemplar a Tua grandeza, bondade, fidelidade, majestade, autoridade sobre nós, e aquele que é o único que nos conduz, que nos leva e nos mantém na Tua presença. Senhor Jesus, obrigado. Seja bênção na vida de cada um. Amém? Vamos participar. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele disse: comam. Pegou o cálice, bebam. Isso é meu sangue que é dado por vós. Os soldados cuspiam no seu rosto nu.
posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Faça assim com as tuas mãos. Pai, abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos, que eles levem, Senhor, saúde, que eles levem força, que eles levem, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, que eles sejam instrumentos do Senhor aonde estiverem. Abençoa, Senhor, tudo que os teus filhos fizerem, aquilo que eles trabalharem, colocarem as suas mãos, seja próspero, seja abençoado, Senhor, porque o Senhor se manifesta e mostra o teu amor, mostra a tua bondade, os teus milagres através de nós. E seja, Senhor, o emprego, a empresa, seja, Senhor, o trabalho do profissional liberal, a fazenda, o gado, a loja, o banco, tudo, Senhor, que os teus filhos tenham ali sido representantes, que seja muito abençoado, que os demônios caiam por terra, que os inimigos fiquem amarrados, porque é o Senhor que é dono do ouro e da prata, é o Senhor que mantém todas as coisas. Seja saúde, Senhor, na casa do teu filho e da tua filha. Nós intercedemos por aqueles que estão, quem sabe, acometidos já desse vírus. Nós declaramos cura, restauração. Nós abençoamos, Senhor, esta cidade, esse estado, esse país. Pedimos a tua bênção sobre todos os homens, Senhor, na face da terra, como a tua palavra diz. Levantamos mãos santas, santificadas pelo teu sangue, para fazer isso, Senhor. Dar-nos uma semana de vitória, de bênção, de experiências com o Senhor. Que agora, irmãos, a graça maravilhosa, superabundante do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre você, que ama e deseja a vinda de Jesus. Diga amém. Faz assim, paz do Senhor para todos, que ele não pode abraçar, beijar, né? Não tem cafezinho hoje, tá? Porque acabou o gás, ele não comprou. Obrigado, Vanessa, pela tua presença.